Gravando? Então tá, eu vou deixar gravado aqui para incluir depois, posteriormente, no meu novo material do e-book Inteligência Metafísica, alguns questionamentos, né? Então, para facilitar, eu vou criar aqui uma situação onde eu esteja debatendo e questionando um pastor, né? Pastor de alma, pastor do mundo mundano, pastor do mundo espiritual, né? Esses que dirigem coletividades, etc., né? Segundo essas crenças espirituais e espiritualistas. Então, vamos a algumas perguntas. Senhor pastor, o senhor já saiu do planeta Terra? Já visitou todos os trilhões de planetas para comprovar que exista vida inteligente como conhecemos em algum lugar de todas as 170 bilhões de galáxias? O senhor já conseguiu sair deste planeta e comprovar que exista vida inteligente e que essas vidas inteligentes, como conhecemos, têm alguma crença em algum Deus? Não. Então, pastor, o senhor saberia me explicar a sua própria origem espiritual? Como foi criado por Deus? Onde e como? Em que momento? O senhor conseguiria explicar para mim aqui e para outras pessoas que seguem essa minha linha de entendimento a sua própria origem? Se o senhor foi criado no universo, no planeta Terra, a partir da suposta vontade do seu Deus, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse para mim em que momento o senhor foi criado, como, onde e quando. Se foi no planeta Terra, se foi no universo, se foi nesta galáxia, em algum outro planeta, ou se foi em alguma das outras 170 bilhões de galáxias com seus trilhões de planetas. Então eu gostaria que o senhor, né, explicasse para mim, né, para mim poder entender melhor aqui a sua teoria que Deus está em todo o universo. Também gostaria de saber, né, se caso o senhor seja um pastor reencarnacionista, desse que fala um monte de bobagem sobre reencarnações anteriores, senhor, por exemplo, senhor pastor, o senhor poderia confirmar por A mais B, de maneira lógica, sensata e científica, as suas reencarnações anteriores? Por exemplo, umas 500 encarnações anteriores, 1000 anteriores, 2000 anteriores à sua existência atual? O senhor conseguiria comprovar? Também, pastor, eu tenho outro questionamento. O senhor poderia comprovar aonde que o senhor estava antes da formação do planeta Terra, há cerca de 4 milhões de anos atrás? Se o senhor estava em algum lugar, o senhor poderia descrever esse lugar de maneira sensata, lógica, racional e científica, sem a utilização de mecanismos de mediunismos, sonambulismos artificiais, despertos, imaginação excitada em geral, como é feito pela maioria dos pastores espirituais e pastores da sua igreja? Então, o senhor poderia me explicar qual é o seu entendimento sobre astronomia, astrofísica e astrobiologia, de maneira a poder ser coerente no que fala em relação ao universo? Se o senhor não tem estudo e qualificação na área de astrofísica, astronomia, astrobiologia, então o senhor há de convir comigo que o senhor não entende absolutamente nada de universo a nível científico. De maneira que o senhor há de convir comigo que o senhor só sabe ensinar de maneira cultural, através da propaganda ideológica, teológica, na maneira do marketing, da publicidade, da propaganda ou boca a boca. O senhor só sabe ensinar a partir da sua literatura, né,
de forma poética e alegórica, e não de maneira científica que possa comprovar que o Deus da sua Bíblia exista em qualquer outro lugar, né, do universo. Né? Por quê? Porque o Senhor tem essa limitação, né? O Senhor só consegue ensinar de forma alegórica e poética, né, dentro das suas limitações e entendimentos, né, aqui no planeta Terra, né, que é o único planeta com vida humana comprovada e inteligente como nós conhecemos atualmente, onde a ciência até agora conseguiu comprovar, né, é que este é o único planeta com vida humana, inteligente, né, com capacidade de decodificação de alguma coisa abstrata que é sugerida pela imaginação humana, que pode ser excitada, alterada, hipnotizada, manipulada, conscientizada, fantasiada, né, de maneira que a imaginação humana não é o método mais eficaz para comprovar o que quer que seja sobre as questões metafísicas e principalmente as questões do universo em geral, onde o Senhor generaliza que há um Deus como um todo, um Deus que o Senhor nunca viu, né? Que talvez possa ter visto apenas por sonho ou por uma imaginação superexcitada, né? Por estar num ambiente favorável e preparado para alteração de consciência, para que seja melhor aceita essa ideia e sugestão implantada na sua mente, na sua memória, no seu inconsciente e na sua cultura religiosa em geral. Então, se o senhor não tem essa competência, né, de estudos à altura, né, não é um acadêmico da astrofísica, astronomia e astrobiologia, o senhor há de convir comigo que o senhor não entende absolutamente nada de universo em geral, né, e que a sua limitação está apenas, né, nos 2%, né, que existem de vida humana dentro do planeta Terra. Né? Ou até melhor, reformulando, né, nos 2% de vida que existem dentro do planeta Terra, do qual são vida humana, né, e vida inteligente como nós conhecemos. Porque o resto das vidas que existem, né, são vidas animais e biológicas, né, vegetais, etc., onde nenhuma delas tem sequer a capacidade de compreensão da sua própria existência, né, como os animais, por exemplo, que não sabem nem exatamente o que são, nem que existem, né, quanto mais terem alguma propensão a aceitar algum tipo de crença. Né? Então eu gostaria que o senhor me respondesse essas perguntas, né, para que eu possa ter um entendimento maior, né, porque caso o senhor consiga comprovar a sua própria origem, né, o momento que o Deus que o senhor prega o gerou, como, aonde, por quê, como, né, se foi neste planeta, em outro, nesta galáxia, em outra, né, se o senhor conseguir comprovar de maneira lógica, sensata, racional e científica que existe vida em outros planetas, né, que até hoje não foi confirmado oficialmente pelas categorias especialistas nesse assunto, se o senhor conseguir comprovar também, não só que exista vida inteligente como conhecemos em outros planetas, né, que essas vidas também têm uma crença em um Deus, de acordo com o que o senhor prega aqui no planeta Terra, dentro da sua capacidade de entendimento, de forma poética e alegórica também. Então, eu gostaria que o senhor pastor me respondesse essas perguntinhas, além daquelas outras que eu já fiz, para não me tornar repetitivo, né? E se o senhor conseguir responder esses questionamentos de forma sensata, clara, objetiva e científica, né, aí o senhor vai estar comprovando para mim que esse Deus que o senhor prega existe dentro da sua imaginação, além da sua imaginação,
que é transmitido de forma cultural através dos tempos, né? E que também existe em outros mundos, sendo que até agora a única coisa que a ciência conseguiu comprovar, né, dentro dessa categoria de especialistas de astronomia, astrofísica e astrobiologia, é que existe uma probabilidade, né, de cerca de 500 milhões de planetas terem a capacidade para abrigar vida humana, ou de terem algum tipo de vida inteligente da qual desconhecemos, que pode ser igual à nossa ou totalmente diferente, e que entre esses 500 milhões de planetas com essas probabilidades, né, muitos já podem terem deixado de existir há séculos e séculos e séculos, devido às suas evoluções, autodestruições ou choques de outros planetas, asteroides, etc, etc, né? E que também possa estar aí, né, existindo outras raças, inteligências, como conhecemos, que nós não temos acesso ainda, porque a nossa ciência acadêmica, né, que é a palavra final, a autoridade final para falar sobre o universo, não conseguiu ainda comprovar, né? Então, até o presente momento, nós só temos como conhecimento científico que existem cerca de 500 milhões de planetas, sendo que alguns desses já podem terem destruído as suas vidas como conhecemos, vidas inteligentes, e outros podem estar em processo ainda de nascimento com desenvolvimento de vidas inteligentes como conhecemos, humanas ou não, né? Com algo próximo ao que a gente vê através da ficção, da imaginação e nos filmes em geral, desses reptilianos, lagartianos, extraterrestres, como são apresentados aqui na forma de filme de ficção, e que nos ajuda aí também a manter uma certa esperança de não estarmos sozinhos neste planeta. E também no resto do universo, né? Mas eu gostaria que o senhor me respondesse essas perguntas, né, de uma forma sensata, clara, coerente, lógica, racional e puramente científica. Porque se o senhor não conseguir, né, então eu não tenho o porquê de dar ouvidos à sua pregação, e posso continuar aqui livremente me baseando na minha não crença, onde Deus é apenas um mero conceito pregado apenas neste planeta que tem vida humana comprovada, vida inteligente comprovada, de forma cultural através dos tempos, né, onde desde o século XV, né, se apoiou na propaganda e na publicidade que foi criada por um arcebispo da época para melhor propagar a doutrina cristã que estava lá em ascensão nesta época do século XV. Né? E lembrando ao senhor também, né, que o cristianismo em geral, né, não é a única convicção, não é a maior e não é detentora de verdade absoluta nenhuma. Assim como esse espiritismo de Allan Kardec, que abrange nessa atualidade apenas cerca de 3 a 4 milhões de seguidores, né? O que é um número totalmente insignificante para uma população planetária que está atingindo aí quase 8 bilhões de habitantes. Não chega nem a 10%, né, da quantidade de população humana que atualmente está aí vivendo no planeta Terra. Então eu gostaria que o senhor me explicasse de maneira lógica, racional, coerente, né, e que o senhor tivesse, né, a educação, a diplomacia de não me atacar, né, na minha convicção de não crença, né, caso o senhor não saiba responder essas perguntas, porque eu particularmente acredito que o senhor pastor, a sua coletividade de pastores, teólogos, líderes espirituais, pastores de alma, nenhum de vocês tem essa competência para responder essas perguntinhas e questionamentos simples, né, que é feito por pessoas como eu que vivem no mundo da ciência.
né, e que não acreditam em absolutamente nada que seja na base da indução, do insight, do sonho, né, da programação neurolinguística, ou projetado através de sonambulismos naturais ou artificiais, né, com base no magnetismo, que também é conhecido como hipnose hoje em dia, dentro de locais específicos, que são ambientes previamente preparados para que as pessoas tenham alterações de consciência para melhor terem ideias plantadas dentro dos seus subconscientes. E dessa maneira, né, fazer com que essas culturas teológicas e espirituais sejam levadas adiante, com pessoas sendo moldadas e treinadas para serem garotos propagandas, novos heróis, novos mártires a serem apresentados, né, de maneira que o senhor, né, pastor de alma, né, possa se beneficiar utilizando outras pessoas para garantir propaganda ideológica positiva e dessa maneira, né, a sua ideia, né, sobreviver ao longo dos tempos eternos, que é o que vem acontecendo aí, né, desde lá do princípio, né, onde surgiram as bases religiosas, né, que hoje em dia também estão fundamentadas aí com bases espirituais de todos os tipos, apoiadas em sistemas ideológicos, opiniões pessoais, né, e algumas né, atuando de maneira puramente conservadora e outras mais adaptadas à modernidade,